Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com o Autistando com a APAD, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Dracena. E hoje nós vamos conversar com a Renata Amador Batistella Savini. Ela que é fisioterapeuta, especialista em neurologia e ecoterapia. Boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Renata, me conta um pouquinho sobre a sua história. Bom, eu vim para Dracena em 2005, né? Que eu nasci em São Bernardo, me formei lá na Metodista e meus pais, minha família é daqui. Eu sempre vim para cá, todas as férias, feriado e tal. E aí meu pai se aposentou, veio embora e aí eu vim junto, né? E eu comecei com uma clínica aqui de fisioterapia, porque eu tenho especialização em neurologia e foquei nesse público. E estava 6 meses aqui e fui para São Paulo fazer meu primeiro curso de ecoterapia em 2005. Aí eu comecei na propriedade do meu pai, ali próximo do aeroporto, e desde então não parei mais. Olha que bacana! E como que a ecoterapia pode ajudar o autista? Então, a ecoterapia ela foi criada mais para outro público, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores. E há alguns anos vem se mudando esse público, que hoje em dia 90% o público é do autista, né? Sim. Então a gente está assim descobrindo junto, né, com vocês, com as mães, com os pais. Só que assim, eu acredito que a gente está no caminho certo, porque eu converso com os pais lá na recepção, alguns já me deram entrevista também, que eu falo para eles, né, para mostrar para os outros. Sim. Também, né? E eles sempre elogiam, falam da melhora que o filho teve. Então eu falo assim, não, nós estamos no caminho certo. Bom, a gente estava conversando também aqui, a ecoterapia, o que acontece? Ela é muito rica. A gente vai trabalhar lá, a gente vai falar hoje sobre o sensorial. Sim. Né? Eu quero focar hoje, mas a questão sensorial, o que tão rico é a ecoterapia para o sistema sensorial? Sim. Porque vamos lá, o visual. A ecoterapia, ela não é feita em 4 paredes, né? Então ela é uma propriedade rural, então a gente tem o pássaro, tá ali, a vaca que está ali, a galinha, um cachorro, um gato. Então, tudo isso já ajuda nessa questão. Sim. Também aí está entrelado o auditivo. Sim. Né? Porque os sons, o cavalo relincha, a vaca muge, então eles vão prestando atenção e a gente vai também estimulando, olha ali a vaca, né? Vamos lá chamar a vaca? Então a gente vai ali na cerca e fala, boi, 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 vem, vem, vem. Aí muitos eles começam a aprender, a fazer esse sonzinho, a chamar. Então assim, eles ficam felizes com isso, entendeu? A gente tem o tátil, né? O estímulo tátil. Bom, o próprio cavalo, o próprio animal, ele tem diferentes texturas. A crina dele é uma textura. A pelagem do corpo é outra textura. Então a gente já explora isso. A sela é outra. A sela é outra. Aí tá, hoje mesmo na sessão, a gente estava trabalhando deles darem ração pro cavalo. Dali, a ração, ela já tem uma textura diferente. Então a gente perguntou para eles assim, é duro ou é mole? É áspero ou é macio? Então a gente vai explorando tudo que a gente pode ali com aquele ambiente. O cheiro, é gostoso ou é ruim? Então a gente vai tudo, a gente procura estimular. A terra, então a gente pega ali a terra, põe na mão deles, entendeu? Tem uns que já ficam assim, tem agonia. A folha. Então tem a folha, diferentes texturas das folhas. Então a gente colhe uma folha ali e já passa aqui no braço, na mão. Tem uns que já tiram. Então ajuda na desensibilização também. Sim, muito. E emocionalmente falando, o convívio com o cavalo sempre foi colocado como um fator calmante até, não é? Sim, hoje mesmo também. Tem um paciente que é mais agitado, porque tem uns que são mais agitados que outros, né? E ele chegou muito agitado mesmo. Então a gente foi fazer a gente fala um passeio, uma coisa mais leve,
né? Então a gente vai explorar o ambiente, então a gente sai da pista e vai lá para frente para ser bem aberto mesmo. Então ali a gente foi andando, aí o cavalo vai pisando na grama, aquele sonzinho, sabe? Aquilo. E a gente percebeu que na hora que a gente foi, ele estava muito agitado, na hora que a gente voltou, ele já estava mais calmo. Outra questão também, que a gente também consegue acalmar o paciente, se ele entra numa crise, por exemplo, tem a ver com o passo do cavalo também, né? Isso eu aprendi em curso, é que assim, se o paciente está agitado, então a gente anda bem rápido com o cavalo e de repente para. Isso é o que a gente fala stop and go. Então a gente acelera o passo do cavalo e para. Acelera o passo do cavalo e para. E com isso a gente regula o paciente novamente. Olha que interessante. É, porque às vezes ele desregula por algum motivo, ele queria aquele brinquedo, alguma coisa, né? E aí então a gente usa essas técnicas também para regular ele. Fernanda, uma preocupação que eu acho que alguns pais podem ter é porque os autistas normalmente eles têm uma rigidez cognitiva que em alguns casos, né, qualquer coisa inesperada pode gerar uma desregulação. E num ambiente aberto, em que pode passar um bicho de repente, pode vir um barulho qualquer, né? Como que é trabalhado esse inesperado? Porque isso pode ser um fator de desregulação em qualquer lugar, né? E muitas famílias têm dificuldade de trabalhar isso. A equipe tem que estar preparada, porque eles são uma caixinha de surpresa, né? Então a gente está ali no nosso dia a dia, com a nossa experiência, a gente, com essas técnicas que a gente aprende, a gente abaixar no nível deles, conversar, segurar com um toque firme. Tem que ter um toque com uma certa pressão. Passar confiança para eles, a gente vai conversando e vai conseguindo acalmar eles. E quando você fala em equipe, quantas pessoas trabalham lá no centro de ecoterapia? Sim. Nós temos 2 fisioterapeutas, que sou eu e a Michele. Nós temos psicólogos, né? A gente tem a Mavi, que ela é formada, e tem o Gilson, que vai se formar agora no final do ano, e a Ana, que é estagiária. Entendi. E nós temos a Sirlene, que é psicopedagoga. Interessante. E me fala uma coisa, quanto tempo, em média, dura o tratamento com a ecoterapia? Ou não tem limite de tempo? Não tem limite, né? Porque assim, a gente vai sempre conversando com os pais. A gente dá muito feedback para os pais no final da sessão. Entendi. E esses dias agora a gente chamou todos os pais na sala de avaliação para fazer uma reavaliação. Então a gente vai conversando com os pais. Olha, o tempo de duração de um tratamento de ecoterapia não tem como ser determinado. Porque assim, eles vão crescendo e vão surgindo outras dificuldades. Porque a mãe leva lá no centro, então a gente chama a família e faz uma avaliação. Aí a gente vai a trabalhar em cima daquelas dificuldades. Aí e a gente sempre faz muito feedback com os pais. Então, à medida que vai surgindo novas dificuldades, a gente vai trabalhando, entendeu? Então é constante a troca de informação entre a equipe e a família. Entendo. Agora, a duração de tempo lá de sessão é 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 1 ou 2 vezes por semana? Tem paciente que faz 1, tem paciente que faz 2. Tá, e aí depende de indicação médica ou vocês é que alinham com a família? De 1 ou 2? Muitas vezes a gente, né? Porque assim, a gente tá ali, o médico ele prescreve a ecoterapia, tem que ter a prescrição. Mas aí com a família, conversando, vendo as dificuldades, e aí a gente às vezes acha que é pouco, né? Uma vez, então a gente fala, olha, eu acho que é melhor vir 2 vezes, né? Então é uma conversa. A gente sabe que o autismo normalmente ele vem vinculado a algumas comorbidades. Sim. E aí, as comorbidades mais frequentes são o transtorno de ansiedade, o TDAH, e a ecoterapia também surte efeito no tratamento dessas comorbidades. Com certeza. O cavalo, como eu falei também, que a gente pode acalmar a criança e diminuir, né, essa ansiedade também. A gente, como terapeuta, a gente só de estar lá naquele ambiente, a gente também muda, sabe? É muito gostoso trabalhar lá, né? Eu trabalho na clínica alguns dias, a semana intercala. Eu não me vejo só lá... Fechada na clínica. Fechada.
só aquele ambiente, sabe, a natureza, aquilo já te acalma, já diminui o seu estresse, né, do dia a dia. Entendi. E se a minha criança for alérgica, como que a gente faz? Então, a gente tem uma criança lá que é alérgica e o que ela me passou, que a gente, né, falou que a gente ia abordar esse assunto, porque às vezes tem muitas crianças que são alérgicas e acaba não levando na ecoterapia, então a gente, né, falou assim, vamos... Então eu conversei com a mãe do Brian, que ele é um paciente que ele é bem alérgico, e ela leva ele lá. Então, o que ela me passou, né, da experiência dela, que eu vou dividir com vocês. Ela foi na médica, né, na médica dele, que ela gostaria muito que o Brian fizesse ecoterapia, porque ela sabe dos benefícios. Sim. Né? Então, ela conversou com a médica e elas acertaram assim, que ele ia de máscara, sim, né? Se precisasse, ele colocaria luva também, né? E se após a sessão ele tivesse alguma crisezinha, era para dar o antialérgico dele. Sim. Né? E assim, hoje em dia ele não usa mais máscara. A única coisa que a gente percebe é assim, a gente também trabalha em solo na ecoterapia, não só montado. Entendi. Né? Porque no solo a gente dá banho no cavalo, que vai trabalhar a coordenação, o tátil, né, tudo, a gente estava conversando. Então, escovação, escovar o cavalo, então isso ele não faz, porque daí isso acaba levantando o pelo. Né? Então ela percebeu que isso não é legal. Entendi. Agora, só montado e fazendo as atividades e tal, que ela percebeu que tá, para ele, hoje em dia tá bem tranquilo. Então é uma questão de conversar com a médica, ver essa possibilidade, de repente uma máscara, uma luva e de repente dar um pouquinho, se ele entrar em crise após a sessão, dar um pouquinho do antialérgico. Às vezes o corpo pode ir se acostumando com aquilo e que não vai ter mais tanto esse efeito negativo. Tá. Crianças com dificuldades, por exemplo, de equilíbrio ou até de manter, né, o tronco ereto, tem alguma contraindicação de participar da ecoterapia? Não, de forma nenhuma. Justamente o cavalo, ele tem um movimento tridimensional, né? Que ele vai atuar no proprioceptivo, né? E no vestibular, né? Da parte sensorial. A gente está falando que muitos autistas, eles têm, né? A maioria, né? Tem um problema sensorial. Então, e o movimento tridimensional, ele é similar ao caminhar do humano. Tá. Então, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, ele vai recebendo esse movimento que o cavalo proporciona para ele, que vem aqui para o cérebro, e aí o corpo vai fazendo os ajustes tônicos. Então, com isso, trabalha o equilíbrio, força muscular e coordenação motora. Realmente, né, é um trabalho, assim, bastante profundo. Sim. E se a gente parar para pensar como ele atua em vários campos, é bem interessante de se pensar em utilizar esse espaço que a gente tem aqui. Que não é toda cidade que conta com centro de ecoterapia. Não. Então, ó, uma criança que tem dificuldade de concentração, né, uma memória, né? Então, assim, a gente tem atividades que a gente faz para ajudar nisso, igual os 3 tambores, que é aqui da região, tem o lado correto de entrar, tem o tambor, qual que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, para isso, ele vai ter que ter concentração, atenção e memória para executar. Né? A coordenação, porque ele vai ter que virar para a direita, virar para a esquerda, ou a gente tem também os cones, a gente fala de zigue-zague ali, então direita, esquerda, né? Entendi. E me fala uma coisa, vocês trabalham com convênio? Vocês têm... É assim, o convênio, hoje em dia, né, eles ainda não, assim, o médico prescreve, né, você tenta ir lá no convênio e ele nega. Às vezes ele nega, né? Aí o paciente às vezes pede a negativa e tenta conseguir, né, judicialmente. Tá. Mas eu acho que isso está caminhando para acontecer de ser naturalmente. Tá. Porque tem muita coisa na lei que está mudando a respeito disso. Hoje em dia a gente tem um número de lei, eu não sei qual que é, hein, doutora? Mas a gente tem... Na verdade, o SUS, a gente recebeu a notícia há poucos meses, né?
que o SUS vai incorporar a ecoterapia para o tratamento do autismo. Sim, eu sei que tem um deputado, não sei o nome, mas que ele está encabeçando isso. Passou na primeira instância e ele está pedindo o apoio dos outros deputados para a segunda votação. Então é uma possibilidade, né? Não sei se imediata, mas vamos dizer assim, a longo prazo, médio prazo, disso ser incorporado aos poucos, primeiro no SUS, depois nos planos de saúde. Mas se aparecer, então, alguém com o plano de saúde, digamos, ou administrativamente ou judicialmente, vocês atendem? Atende. Tem prefeitura que está pagando, porque também tem fazendo convênio? Tem prefeitura que faz convênio com a gente, sim. Ai, que bacana. Bom, então, Renata, se você tiver alguma consideração a fazer, mas a gente deixa desde agora o convite para os pais, para os interessados em conhecer o Centro de Ecoterapia de Dracena. Onde que fica o centro? Ele fica próximo ao aeroporto aqui de Dracena. Que bacana. Então, fica o convite para vocês conhecerem. Se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente pelo direct, que a gente encaminha para a Renata. E a gente agradece demais a sua presença. A gente espera que outras oportunidades você esteja aqui conosco. E a APAD está à disposição sempre que necessário. Obrigada. Eu que agradeço também, né? Porque eu acho que é importante a gente ajudar as famílias, né? Orientar as famílias do que tem na região, né? O que é benéfico para essas crianças, para ajudar eles de verdade, né? A avaliação é gratuita, né? Então, se alguém se interessar, quiser ir lá conhecer o espaço, conhecer a equipe, a gente pode agendar uma avaliação gratuita. E aí funciona de segunda a sexta? Não. Não? Não, porque assim, eu sou fisioterapeuta, tenho uma clínica, psicóloga tem uma clínica, né? Então todo mundo trabalha em outros espaços também. Sim. Então a gente funciona de terça à tarde e de quinta o dia todo. Olha que bom, a gente sabendo os horários já fica mais fácil. Então, quem tiver interesse de conhecer, às terças à tarde e quintas durante o dia todo, pode dar uma chegadinha lá no Centro de Ecoterapia de Dracena e fazer a sua visita, fazer a avaliação e conhecer esse trabalho que é muito bonito, que vem ajudando muitas famílias aqui de Dracena e da região. E nós da PAD continuamos aqui sempre dispostos a trazer as informações necessárias para que as famílias possam alcançar uma qualidade de vida melhor para elas todas, né? Não só para os filhos, mas para a família como um todo, porque é importantíssimo o bem-estar de quem cuida também. Esse é um olhar que a APAD tem, de que o autista é muito importante, mas os familiares, aquele que cuida, também são importantes demais e a gente tem toda a atenção com vocês. Muito obrigada. Boa noite. Posso falar uma coisinha? É que você falou, né, das mães, né, da qualidade. E várias delas postam que falam, enquanto o filho está em atendimento, eu estou aqui, porque tem rede lá, então elas ficam deitadas às vezes na rede, curtindo aquele momento, né? Tomando um cafezinho, comendo pipoca, que lá não pode faltar a pipoca, que as crianças amam, né? Então eu percebo que elas gostam também do ambiente para elas. Elas levam bolo entre si ali, tem umas que fica fazendo crochê. Acaba formando uma rede. Sim, sim. E o que é muito importante, porque a saúde mental dessas mães, desses pais, faz toda a diferença na qualidade da vida dos filhos. Boa noite a todos, até o próximo programa.